Voltamos com o nosso Justiça às Claras, hoje entrevistando o professor Dr. Marcelo Koch, procurador federal especialista em direito ambiental. Nós estávamos conversando, e o tema é muito interessante, sobre essa questão dos direitos dos desastres. Eu gostaria que você continuasse a explanação sobre o que é isso, o fenômeno, principalmente em relação ao desastre ambiental. Ok. Dentro dessa perspectiva, é importante abordar o quanto privatista o nosso sistema jurídico ainda é. Explica o que é privatista para o nosso telespectador. Sim. Ele tematiza a propriedade privada e as relações privadas, e não relações difusas de risco. Isso pode ser emblematizado com o próprio Código Civil, exemplificando para ti e para aqueles que participam conosco. Se na tua casa houver uma goteira, e essa goteira estiver gerando qualquer intempérie interferindo no vizinho, o vizinho pode, com base no Código Civil, ter o direito de adentrar na tua casa para corrigir a goteira. Sim. Entretanto, do ponto de vista da legislação abstrata, se o poder público precisar de entrar em uma propriedade para adotar uma série de medidas de contenção ao risco, ele tem que passar por todo um procedimento que, por vezes, exige até a via judicial. Porque não existe uma legislação de alta executoriedade para que o poder público possa, por si, fazer atos ligados à prevenção do risco, independentemente de legislação em concreto, ou seja, só com base em uma norma geral e abstrata. Ou seja, ele tem que pedir uma autorização para o juiz. Em grande parte das vezes ocorre. Tanto que aqui no estado de Minas Gerais, na questão do acidente, da repercussão, quando a gente pensa no desastre que aconteceu em Mariana, a gente imagina que o desastre é setorizado. Não é. Quando a gente fala em ciclo do desastre, ele remete a todo o período de reconstrução e evitar o redesastre. Ou seja, efeitos contíguos em relação ao desastre. Sim. O que teve que ser feito? União, estados, Minas Gerais e Espírito Santo, tiveram um embrenhar de luta muito grande para que fosse elaborada uma requisição de entrada em propriedades para construir obras em razão das chuvas da virada do ano, porque elas poderiam fazer um revolver daquela camada de lama que ficou sedimentada e gerar uma situação de redesastre. Imagine, os órgãos públicos, para poder cumprir também a sua meta de evitar, encontram a lacuna legislativa para tanto. E essa lacuna é contagiada por uma crítica, por vezes, abstrata por parte da população. Qual seria? A população, às vezes, e isso é uma meia-culpa que eu e todos temos que fazer, às vezes somos passivos em relação ao direito da informação. O direito da informação não corresponde apenas ao ser informado, corresponde também ao buscar informação. Para que vocês tenham ideia, o IBAMA disponibiliza na página dele, www.ibama.gov.br, toda uma central de informações sobre o evento do desastre de Mariana. Toda, com laudos, com autos de infrações que foram aplicados, com situação concreta, com o termo de ajuste de conduta e transação que foi feito pela União, pelas autarquias, IBAMA, ICMBio, DNPM, junto a Samarco e junto às suas acionistas. Tudo está à disposição da população. E ninguém, você está querendo dizer que ninguém vai lá? Isso, às vezes as pessoas ficam naquela postura passiva e acaba que a discussão a respeito do evento ambiental virou uma discussão de cozinha e não uma discussão de buscar o conhecimento, de buscar saber o que está acontecendo. E a figura do cidadão se realiza tanto naquela postura que a Isaiah Berlin dizia, né? A cidadania é estilo grego, que é a postura de buscar participar, de interagir, e não a postura passiva. Nós não podemos assumir uma postura passiva. Vamos saber o que está sendo feito. Dentro desse posicionamento é interessante porque o termo que foi firmado é o que garantiu
a criação de uma fundação chamada Fundação Renova, que foi feita a partir do esforço dos órgãos federais e que, por vezes, ela passa ignorada. Duvido muito que grande parte dos nossos amigos que estão em casa, ou mesmo do senso comum da comunidade jurídica, tenham ouvido falar que foi feita a criação de uma fundação para ser o ponto de engrenagem na gestão dos recursos para poder lidar com a reparação e reconstrução e compensação dos danos. Para toda a sociedade civil que foi atingida? Para a sociedade civil como um todo. Ou seja, criou-se ali uma personificação voltada a rebater e reconstruir, enquanto procedimento de resposta, a questão do desastre. Então, a questão do desastre exige não só informação anterior, ela exige uma participação no durante. Uma participação no durante que faz com que nós lidemos com posturas para evitar que aquilo volte a acontecer, que é a postura do paradoxo que eu digo. Então, muitas das pessoas ficam atentas aos programas, por vezes sensacionalistas, Sim. de violência. Ah, não passe por aquela rua, que naquela rua ali acontece tais tipos de assalto. Aí você evita a rua. Entretanto, não se evita determinados procedimentos que são procedimentos simples em relação ao risco no nosso cotidiano, que são procedimentos sabidos. Por exemplo, seguir placas, seguir linhas gerais de procedimento de segurança. A questão da segurança é posta tão em segundo plano que até os manuais de instrução de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, quando colocam lá os cuidados que devem ser tidos ou não, ninguém nem lê. São renegados. Então, na prática, ninguém nem lê. A questão é cultural. Quando a gente pensa em desastre, a gente deve pensar em quanto a nossa cultura precisa de uma reconformação normativa a fim de que nós assumamos o cenário do que pior pode acontecer. Sim. E o paradoxo que isso leva. Para encerrar esse bloco, você está vendo alguma mudança na nossa legislação? Bem, isso... Nesse sentido, algum projeto de lei, alguma coisa? Projetos de lei há vários dentro do Congresso Nacional. Entretanto, o fator primordial a ser tomado em conta não é um fator de alteração da lei. E mais, o fator também é muito mais do que o simples entrar com a ação, juizar a ação. Hoje a gente passa por um cenário, por vezes os órgãos de imprensa divulgam, existe o depósito de tantos bilhões em razão do acidente. A questão não é essa, a questão não é fazer o depósito, porque fazem o depósito vai ficar parado lá no judiciário, pronto. A finalidade não é a ação judicial nunca é finalidade em si mesma. Então, dentro dessa postura, quando a União, IBAMA, ICMBio e outros órgãos, Estado de Minas Gerais e Espírito Santo, fizeram um termo de ajuste de transação, aquilo ali é sim uma medida de reconstrução e resposta. Não estou afirmando que é uma medida perfeita, não existe medida perfeita em um cenário de sociedade de risco, mas é uma medida de reconstrução de um modelo de gestão de riscos e respostas. Eu quero continuar esse assunto no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Justiça às Claras. É só um minuto.